logo culpar. Tem situações que o cara vai usar mesmo, vai pegar e falar, já que eu tô desse jeito, já tá na autopiedade, né? Sim. Isso nós estamos falando do processo de reparação com o adicto, né? Com Sim. o dependente, que é quem mais ali vai ter essa Uma, dívida emocional, essa uma história lista, né? é uma lista maior, Sim, né? E com os outros da família? com os familiares, E né? com os familiares? Como é que é isso? Você já viveu isso? Já escutou sobre isso? Talvez você tenha passado Sim, por isso. sim. Me conta um pouquinho. E é o que a gente estava falando um pouquinho mais no início sobre esse processo de, primeiramente, identificar. E reparar pelo quê? O que foi que eu fiz? Ou o que foi que eu deixei de fazer em algum momento? Aí eu volto de novo para essa questão do processo familiar. Vamos lá, vamos pensar como é que funciona esse mecanismo do acontecimento da adicção na família. Temos um adicto, esse adicto ele entra naquele movimento de descontrole, né? E aquele caos que a gente já conhece, a gente já fala bastante sobre isso. E aí esse movimento, ele produz reações no codependente. Aí o codependente, ele fica mais ansioso muitas vezes, ele fica mais desregulado emocionalmente, ele fica mais deprimido, enfim. Acontecem desorganizações significativas ali. E ele começa a projetar isso nas pessoas que estão ao redor. E aí, muitas vezes, é que é muito comum dentro das relações, né? O mais clássico aqui que a gente vê: pai, mãe, filho. O filho adicto. A mãe sai daquela função esposa e passa a maior parte do tempo executando a função mãe. Né? Esse é um caso mais clássico. E aí, como a gente estava falando, existem papéis. Papéis que são executados dentro da família a todo momento. Sendo que por conta do processo da adicção ali do meu ente querido, do filho, no caso, essa mãe, ela ocupa a maior parte do tempo do dia olhando para a questão filho. E aí a questão matrimonial, ela vai ficando de lado. E aí conflitos se instauram, marcas começam a ser geradas. Até de outros filhos, né? Também Sim, deixam-se sim. de lado Isso, para focar no isso, processo de adicção. isso. Feridas começam a ser abertas. Uhum. E aí o reparar que a gente está falando dentro da programação, no ano passo, no familiar, é isso. Né? São essas lacunas que ficaram, essas feridas que foram projetadas, porque muitas vezes, como o Palácio colocou, não posso falar o que eu tô sentindo pro dependente. Eu falo pro outro filho que eu, ali no inconsciente eu sei que ele consegue lidar melhor com aquilo. Mas será que consegue? Será que não fica uma marca? Será que não gera emoção de receber aquela carga toda que não é dele? E aí, quando a gente fala de reparação no familiar, é nesse movimento de escanear e de rastrear aquilo que ficou, aquilo que foi deixado, mas a gente precisa trabalhar esse olhar. É por isso que no oitavo passo a gente faz a lista, né? De perceber todos esses eventos que ficaram, porque eles existem. E muitas vezes eles existem de maneira silenciosa, né? E essas feridas silenciosas, elas vão conduzindo a relação familiar. E é por isso que o nono passo ele traz a gente para isso, vamos resolver, né? Pensando nisso também, trazendo ações práticas de reparação. No início também a gente falou sobre ações práticas de reparação para si mesmo. E eu acho que uma principal reparação que o codependente pode fazer dentro de uma recuperação ou dentro da execução desse passo é cuidar de si mesmo, né? Quando eu vou fazer uma reparação para mim, é onde eu vou me cuidar, onde eu vou olhar para mim, né? Fazer um desligamento saudável, né? Emocional com o outro, seja ele o adicto, seja os outros familiares, né? Seja quem está num processo aí também interferindo com que eu não consiga me cuidar. Né? Então, pensar em ações práticas de reparação a si mesmo é pensar em ações de autocuidado, né? De fazer aquilo que eu gosto, que me dá prazer, se redescobrir, né? Assim como os passos anteriores falam sobre isso, né? O quarto passo é a gente conseguir identificar aí tanto suas qualidades, seus defeitos, o que você gosta, que isso vai se perdendo no processo da dependência química, né? Eu já não sei mais, quando a gente recebe uma família que está em alto nível, em auge de sofrimento, ela não sabe mais o que lhe dá prazer. Né? Cada vez quando você pergunta assim, o que você mais desejaria? Ela vai dizer a recuperação do meu filho, né? Não que isso não seja algo desejável e que realmente não é algo que deva ser desejado, mas assim, ela não consegue visualizar qualquer outra possibilidade de prazer ou de felicidade que seria, né, consigo mesmo ou até mesmo o benefício de alguém, a premiação de alguém, né, o crescimento de uma outra pessoa, a não ser a recuperação do familiar, né? Tudo fica do giro desse turno. Perfeito.
esse processo, né, dessa reparação, ela vai acontecer de maneira muito sutil, Uhum. né? E aí tem uma coisa que é muito específica e necessária nesse processo, tá aí, Palácio. Para realizar uma reparação, né, para que eu consiga me reparar, sei lá, por ter derramado esse café em ti, eu preciso primeiramente me perdoar por ter feito esse processo. Entendi. Porque a gente está falando sobre rastreamento, né? Sobre olhar para aquilo que eu fiz, que foi feito. E aí quando eu olho, como é que eu olho para isso? Será que eu olho com dor, com sofrimento? E aí, porque assim, eu tô te convidando para olhar para as tuas questões, né? Para aquilo que tu fez. E aí, será que tu vai olhar com compaixão? E aí tu vai conseguir praticar autocompaixão para conseguir fazer uma reparação? Eu não consigo me reparar se eu não, primeiramente, me perdoar por ter feito aquilo. Porque é basicamente, eu digo assim, Thaís, me ajuda a dar o próximo passo, mas eu fico para trás, tá? Tô te pedindo perdão, mas eu não consigo me perdoar, então eu fico lá. Eu fico preso naquilo que eu fiz. Então, esse movimento, ele é identificar, me perdoar e depois executar uma reparação. Preciso seguir esse caminho, porque eu não consigo pular lá pro final e só esperar que tu me perdoe pelo que eu fiz, sem que eu vou conseguir continuar lembrando daquilo todas as noites, todos os dias. Sempre que eu olhar para aquilo, eu vou ter dor e sofrimento. Então, isso é muito importante. Eu tenho uma realidade bacana da história. A minha ex-mulher, ela fez os 12 passos lá da Igreja Batista, lá do Celebrando Restauração. Não sei se é Celebrando Restauração. Uhum. Sei que Também. Celebrando Restauração, né? Que eles usam os 12 passos Sim. lá. Sim. Até ver aí com o Nelson depois a gente conseguir trazer ele no 12º, que ele vive levando essa mensagem de recuperação, né? Vou para ligar para ele, né? Para fazer esse convite. E assim, aí teve uma vez que ela me ligou, ela só ligou e falou assim: Ô Marcelo, eu queria falar uns negócios para você e tal. Eu falei, fala aí, né? Então, eu tenho uma relação muito boa com ela, né? E ela pegou, ela falou assim: eu queria só te dizer que eu te perdoo por tudo que você fez. Tal, e começou a falar, né? Eu falei, tá. Você escutar ali. Ela falou. Aí eu pensei comigo assim, mas por que será que ela tá fazendo isso, né? Uhum. Ela falou, não, é porque eu tô fazendo os passos, eu cheguei no momento de me reparar. E eu senti no meu coração que eu precisava fazer isso por ti, Uhum. com você. Né? Sim. E ela fez essa reparação comigo. Eu vou lhe dizer, aquilo foi bom para mim também. Porque eu tinha essa história que ela só tinha conseguido problemas na vida dela. Quando eu vi que ela estava fazendo uma reparação, eu falei, cara, que massa. Sim. Se libertou. Sim. Né? Porque a reparação também ela é isso. Uhum. Quando eu faço algo que realmente me traz paz, me liberta. Eu paro de me culpar. Uhum. Eu acredito também que ela se culpava porque ela viveu uma história de muitas recaídas minhas e algum tempo depois veio minha recuperação. E eu lembro que teve uma época que ela disse, será que eu desisti na hora certa? Será que eu não poderia ter Uhum. tentado mais? Sim. Será que eu não entendi bem essa doença? O que aconteceu e tal? Eu me lembro dela falar sobre isso também, né? Então, eu acho que quando ela disse isso, ela se libertou desse pensamento Sim. também. Legal. Né? Isso é Sensacional. muito bom. Sim. É muito bom. Né? E você consegue fazer isso em terapia, você consegue fazer isso em Uhum. várias situações. Sim. Por isso vocês têm que estar atentos a todo tipo de rede de apoio, inclusive essa da terapia. É muito bacana que se faça isso para que tenha Uhum. um retorno sobre isso, né? Bacana, é bacana. Então, esse processo desse movimento, né, que é feito de autoanálise, não é nem o da reparação em si, né, mas é o dessa percepção, ele precisa ser feito com muito cuidado. É muita Uhum. paciência, Uhum. porque às vezes a gente pode encontrar essas lacunas que a gente não estava percebendo. Né? Então, vamos supor, vocês estão em casa hoje, estão começando a pensar Uhum. sobre esse contexto familiar, e aí quando a gente faz esse movimento de analisar, vamos tirar o adicto de cena. Quem resta ali na família? Aí eu começo a olhar como é que tá a minha relação com meu outro filho, esposo, com minha esposa, com minha mãe, com meu pai. Eu começo a olhar para essas figuras. E aí eu começo a perceber que talvez essa relação possa estar diferente.
por conta do processo de adoecimento do meu ente querido. Porque toda a minha atenção, ela tá ali. Uhum. A minha atenção e a minha tensão. Os dois vão para ali, para esse local. E aí, agora que eu tô olhando para esses familiares, eu preciso ir com calma, para ir percebendo o que aconteceu, o que não aconteceu, como eu me comportei, porque aí eu posso me deparar com uma grande ferida e isso me trazer angústia e desespero demais, eu não conseguir lidar com isso. Então, esse movimento ele tem que ser feito com muita tranquilidade. O pessoal tá participando aqui. Eu não tô vendo é o like lá no vídeo lá. Eu vi vocês dando um coraçãozinho, mas dá o like lá no vídeo, isso é importante pra gente, compartilhar essa live. Isso aqui fica gravado também, é um programa gratuito, a gente até falou já várias vezes sobre isso. O nosso YouTube, Casa Despertar Oficial, tá assim, um Netflix sobre informação para codependência, dependência química. Tem muita informação por lá, muita mesmo. Se você puder compartilhar, né, e ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais, isso é muito importante. Vamos lá, o pessoal aqui, quem puder aqui, é melhor até partilhar com o padrinho, sempre, 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 sempre. Alguém que te conhece, te entende, consegue te dar o melhor retorno possível, né? Sim. Vamos ver se está rolando identificação, pode ser? Posso puxar esse movimento? Pode sim. Tem um chat aí, né, que vocês estão com acesso. Tem. Sim. Rapaz, eu vi uma mãe aqui que tá com o nome do filho, mas eu vi. Tá. Se vocês estão se identificando, né? A pergunta é bem objetiva. Vocês sentem hoje, precisam realizar alguma reparação com alguém dentro da vida de vocês, dentro desse cenário, né? Se puder comentar aí pra gente dar uma olhadinha aí, comentar aí, pra gente ter esse feedback aí, saber como é que vocês estão recebendo esse nosso conteúdo hoje. Vamos ver se alguém fala aqui. Tem alguém que tá lembrando disso, que tem alguma informação como essa? Pode fazer responder aqui no chat aqui, que a gente vai falar sobre também. É um exercíciozinho, né? Com certeza. Isso também não é fácil, não. Não. Quando se para pensar, isso não é algo tão simples, não. Luquinha, olha as câmeras, Luquinhas. Você mexe em tudo aí, esquece das câmeras. Eu tô preocupado, que ele balança a máquina, ele mexe, ele fica ali pra cá. Esse rapaz, ele tem alguma ansiedade, hein? Parece com o pai. E assim, a gente precisa entender e falar pra vocês que também isso não é fácil. É um exercício diário, é um processo. Isso também não é no início do processo. Hoje eu falei sobre isso, eu acho que com quem eu falei vai até estar aqui, vai se identificar. A gente, no momento que eu recaio, eu fico totalmente fora, assim, fora do meu normal. Minha cabeça não funciona bem, as coisas não andam bem. E quando eu entro, e o meu codependente também. Houve ali um momento, um pico de estresse na história, né? Então é muito importante a gente pensar que se houve um pico de estresse, não é o momento de se resolver nada. Sim. Não é o momento de se falar nada. É o momento de ter calma. Silenciar, né? Silenciar. E muitas coisas nesse silêncio começam a se resolver por si só. O que ficar para reparar depois, para me falar depois, quando chegar esse momento, né? Quando chegar esse momento. Então, assim, é muito importante que a gente tenha em mente que o processo... Nós estamos há quanto tempo aqui falando dos passos? Quanto tempo a gente falou do primeiro até chegar esse momento? Sim. E veja só, é um por semana. E não estamos nem perto, né, de um tempo hábil para estar no 9º passo falando sobre reparação. Sim. Né? Que muitas vezes vai demorar anos. Sim. Anos. Esses passos são para a vida toda. Um processo de vida. Né? Tá aqui o André Frois. Gostaria de mandar um grande abraço a todos os meus companheiros e companheiras que, assim como eu, estão buscando recuperação. Abraço dado. Obrigada, André. E, assim, pessoal, e se é lento, isso é um processo que a gente precisa ter calma, precisa viver ele. Porque esses passos você pode saber. É igual o passo para quem está se recuperando. Ele pode saber tudo. Quantas pessoas não são
chamam sempre o livro azul ambulante, né? Sabem Sim. tudo sobre os passos, mas não conseguem ficar nele. E o ideal é que ele se repita, né? Porque não é para ser feito só uma vez. Porque essa É dinâmica sempre. ela vai acontecendo, né? O processo de recuperação também vai acontecendo acertos, erros. Eu não gosto nem muito desse acertos ou erros, mas escolhas, né? Diante dessa caminhada. Então hoje eu vou estar fazendo uma reparação que depois eu não vou precisar mais fazer, Sim. né? Ou então nesse momento eu não vou fazer, mas Uhum. um outro segundo momento eu preciso estar lá fazendo de novo, né? Sim. Então é a gente entender que esses passos eles estão em constante renovação, né? Como o Marcelo falou, para a vida toda, né? Exato. Diante de todo o processo de recuperação. Lembrar aí que antes do nono passo, né? 8, né? Exatamente. 8 outros passos que possuem um mundo de processos que precisam ser realizados, né? E aí, eu lembro, Thaís, do meu processo de internação, acho que assim, nas primeiras 2 semanas, eu escrevi carta para a minha família inteira. E não era carta de pedindo alguma coisa, comunicando alguma coisa, era carta de reparação. Porque eu conheci a programação, eu li o nono passo, oitavo e nono passo, falei, eu preciso me reparar. E aí eu lembro, essas cartas elas ainda estão num caderno que eu tenho, porque elas não foram enviadas. Sim. Porque eu lembro, quando eu estava assim na 4ª ou 5ª carta, começou a vir um processo de consciência de que, será que tá na hora? Eu tô aqui com 2 semanas de tratamento, eu já tô aqui escrevendo carta, pedindo perdão, dizendo que eu nunca mais vou repetir o que eu fiz, que vai ser tudo diferente. Será que eu posso dar essa garantia de que vai ser tudo diferente? Será que é o momento de falar sobre isso? Será que é o momento de tocar nessas feridas que eu ainda não tenho nem a habilidade de lembrar delas, de lidar com elas? É por isso que a reparação ela tá lá na frente, né? Ela é um processo que a gente olha de imediato para isso, porque a gente quer realizar, a gente quer fazer, a gente quer confortar aqueles que nós amamos, né? Que nós machucamos, porque a reparação ela vem nessa ideia muitas vezes de devolver esse